Da sua glória se enche toda a terra. Amém e amém. Salmo 72, versículo 19. Essa é uma grande petição. Interceder por toda uma cidade exige um alargamento da fé. E há momentos em que uma oração por um homem é suficiente para nos fazer cambalear. Mas quão extensa foi a intercessão no fim da vida do salmista. Quão compreensiva, quão sublime. Da sua glória se encha toda a terra. Não isenta um único país, por mais que esteja esmagado pelo pé da superstição. Não exclui uma só nação, ainda que bárbara. Para o canibal, assim como para o civilizado, para todas as regiões e raças, esta oração é proferida. Abarca toda a esfera da terra e não omite nenhum filho de Adão. Devemos ser ativos para nosso mestre, ou não poderemos oferecer tal oração honestamente. A petição não será de coração sincero, a não ser que nos esforcemos com a ajuda de Deus, para estender o reino de nosso mestre. Não há alguns que negligenciam a súplica e o trabalho? Leitor, é esta a sua oração? Volte seus olhos para o Calvário. Contemple o Senhor da vida pregado na cruz, com a coroa de espinhos sobre sua fronte, com a cabeça, as mãos e os pés sangrando. O que? Você consegue olhar para este milagre dos milagres, a morte do Filho de Deus, sem sentir em seu peito uma maravilhosa adoração que palavras jamais poderão expressar? E quando você sente o sangue aplicado à sua consciência e sabe que ele apagou seus pecados, você não será humano a não ser que caia de joelhos, clamando: da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Você consegue se curvar diante do crucificado em amável honra e não desejar ver seu soberano como mestre do mundo? Grande vergonha é se você fingir amar seu príncipe e não desejar vê-lo como governante universal. Sua piedade não tem valor algum, a não ser que o leve a desejar que a mesma misericórdia que foi estendida a você abençoe todo o mundo. Senhor, é momento de colheita. Toma a foice e colhe. Glória a Deus. Todo aquele que teve os seus olhos abertos, que teve o seu coração quebrado pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, eles sentem um desejo genuíno de pregar o Evangelho a todos, de que o nome do Senhor seja conhecido por todos. E no seu coração, irmão, no seu coração, irmã, há esse desejo? Você tem o desejo de que o nome do Senhor seja levado em todos os lugares desta terra? Que Ele reine sobre todas as nações? Você tem esse desejo dentro do seu coração? Se você tem, agora eu te faço outra pergunta, que serve para mim também. O que você tem feito para que isso aconteça? O que você tem feito para que, do mesmo jeito que a graça chegou a você, chegue a outras pessoas que estão lá fora, perdidas, na escuridão, sem rumo na vida? Você tem pregado o Evangelho? Você tem falado o que Jesus Cristo fez para você? Ou você tem ficado calado? Você tem guardado a maravilhosa bênção, a boa nova que você recebeu somente para ti? Devemos refletir sobre isso. Devemos pensar sobre como estamos sendo como cristãos. Será que realmente fomos tocados por Deus? Fomos transformados por Ele a tal ponto de querer que todos sintam e vivam o que a gente está vivendo? Porque é isso que Deus faz no coração de um homem que é mau, que é duro, insensato. Deus quebra o coração dele, o transforma e começa a fazer esse homem mais parecido com o Senhor Jesus. E olha só como Jesus amou o mundo. Aonde ele andava, ele falava do reino de Deus. Ele falava que para chegar a Deus só existia um caminho, e esse caminho era ele. Jesus poderia muito bem vir e só pregar para o povo de Israel, para Deus salvar só o povo de Israel. Ele poderia muito bem fazer isso, mas ele também escolheu os gentios, povo de fora, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus Cristo também amou, porque os dois são um só. E Ele nos transformou para que a gente seja como Ele é. E do mesmo jeito que Ele amou homens e mulheres, sem se importar se era de Israel, se era de Roma, se era da Ásia, se era da Europa, sem se importar com isso, assim também devemos ser, devemos amar. Levemos o nome do Senhor Jesus Cristo a todos. Vamos falar de Jesus. Não vamos ficar calados, quietos. Vamos trabalhar para o nosso Rei, para o nosso Salvador Jesus Cristo. Tenha amor pelo próximo, pregue o Evangelho a todos. Não guarde essa bênção, esse milagre que Jesus Cristo fez na tua vida somente para você. Saia por aí falando, pregando o Evangelho, mostrando como Jesus Cristo transformou a sua vida. Leve as boas novas que chegou até você para aqueles que ainda não receberam, para aqueles que ainda não ouviram.
e pela graça de Deus, muitos irão ter o coração quebrado, transformado pelo Espírito Santo, e viverá em novidade de vida pela fé, assim como você está vivendo hoje. Então, não deixe de pregar o Evangelho a ninguém, não importa quem seja. Pregue o Evangelho. Fulano é muito mal, é isso e aquilo. Se não fosse Deus na sua vida, você ia ser pior do que ele. Mas por graça e misericórdia, somos o que somos, porque Deus nos transformou. E do mesmo jeito que Ele nos transformou, Ele transforma qualquer homem, qualquer pessoa. Não existe impossível para Deus. Então vamos falar do nosso Mestre e Salvador a todos. Que o Senhor abençoe a sua noite e até a próxima, se assim Ele nos permitir.